Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando a respeito da sua revelação, a respeito do amor de Deus, a respeito da palavra de Deus. Como é que a gente tem feito isso, né? Já alguns já sabem, mas é bom a gente sempre relembrar, porque tem sempre algumas pessoas novas e precisam saber os critérios que a gente tem usado para compreender sobre isto. Como é que a gente tem trabalhado? Tudo aquilo na Bíblia ou fora da Bíblia, entendeu? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer pessoa, em qualquer religião, tudo aquilo que seja coerente com Jesus, com o ensino de Jesus, concordante com o exemplo, a maneira como Jesus foi, tudo que casa com isto é palavra de Deus, ou seja, é da revelação de Deus. Tudo aquilo que, mesmo na Bíblia ou fora da Bíblia, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja a religião, inclusive no cristianismo, tudo que não for coerente com Jesus, não for coerente com o ensino de Jesus, não é palavra de Deus. Entendeu? Veja só, muito simples, muito tranquilo. Pareceu com Jesus, tem a ver com Jesus, é palavra de Deus. Não parece, não tem a ver com Jesus, não é palavra de Deus. É da boa intenção de quem escreveu, de quem falou, mas palavra de Deus não é. Entendeu? Então, esse é o critério, porque Jesus é a pedra de esquina. Jesus é aquele que é o parâmetro para a gente entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Tranquilo, né? Muito fácil, né? A gente é que complica. Não, tudo que está na Bíblia é de Deus. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Davi dizer, ó Senhor, destrói os meus inimigos. Isso não é de Deus. Nunca foi de Deus. Moisés entender que Deus mandou ir matar todos aqueles povos porque precisava usurpar a terra deles? Não, isso não é de Deus. Isso é do coração guerreiro, humano, maligno de Moisés. Não tem nada a ver com Deus, não. Ah, mas foi Deus que mandou. Não, senhor. Mandou, não. Pergunta a Jesus se ele mandaria. Se Jesus disser, olha, Moisés, vá lá e mate todo mundo. Aí sim, é de Deus. Mas o Jesus que nós cremos jamais faria isso. Jamais. Então não é de Deus. Entendeu? Muito bem. Então esse é o nosso critério. Já estamos no Salmo 26. 26. Até agora, dos 25 salmos que já vimos, somente 2 é totalmente coerente com Jesus. Salmo 19, Salmo 23. O resto é muito do coração do salmista. E o coração dele nem é melhor, nem é pior do que o nosso. Tá bom? Então vamos lá. Salmo 26. Vamos ver o que é que o salmista hoje prepara para nós, né, na sua linguagem, no seu envolvimento com Deus. A gente pegou o Salmo 26 e dividiu em duas partes. Aqui está a primeira parte, versículo 1 a 6, e a segunda parte está aqui, versículo 7 até o versículo 12. Tá bom? Então a gente dividiu. Vamos ver agora o Salmo 26. No Salmo 26, o título que é atribuído a ele, não é? Quem fez esse título? Os tradutores, né? Aqueles que traduziram o texto, eles colocaram que o título é Apelo do Justo. Eles colocaram esse título, né? Agora, o título que vem do original diz assim, Salmo de Davi. A gente já entendeu o que é isso. Quando diz Salmo de Davi, quer dizer, escrito por Davi, ou alguém foi mandado por Davi para escrever, ou alguém escreveu como se fosse Davi. Era muito comum isso, não é? E também tem a possibilidade de ser, alguém
que escreveu como Davi e o outro escreveu em relação a Davi. Tá? Então tem uma dessas coisas é o que acontece com esse salmo. Então vamos ver aqui. Versículo 1, o salmista diz o seguinte: faze-me justiça, Senhor. Começou, né? Um espírito egoísta, um espírito prepotente. Senhor, eu sou melhor do que os outros. Cuida de mim, Senhor. Me protege mais. Essa coisa, né? Faze-me justiça, Senhor, pois eu ando em minha sinceridade. E eu confio no Senhor, não me abalarei. Mas quando ele está apelando a Deus, já está mostrando que está abalado. Porque quem não está abalado, está descansando. Nem lembra do problema, porque está na mão de Deus. Versículo 2: prova-me, Senhor, e testa-me, examina meus sentimentos e meu coração, porque tua bondade está diante dos meus olhos e eu ando em tua verdade. Não me sento com homens vãos, nem converso com desonestos. Eu odeio a reunião dos malfeitores e não me sento com os perversos. Lavo minhas mãos em inocência, Senhor, e ando ao redor do teu altar, Senhor. Mostra-se como o homem mais digno da face da terra. Vamos analisar o que Davi está dizendo, né? Veja só. Entre as coerências do Senhor Jesus, não se vê nada. É tudo eu, e isso não é do Senhor Jesus. Totalmente incoerente todos esses versículos. Agora, então, vamos ver essas incoerências. Versículo 1. Faze-me justiça, Senhor, pois sou sincero, confio em ti e não me abalo. Deus não precisa de merecimento do salmista ou de sua fé para abençoar ou proteger qualquer pessoa, inclusive o salmista. Se Deus fosse me abençoar por causa da minha fé, por causa da minha confiança, eu nunca seria abençoado. Você nunca seria abençoado. Ninguém seria abençoado. A nossa fé é insuficiente. A nossa confiança é insuficiente. Mas sabe por que ele... talvez é o que vai dizer aqui. Vamos ver? Deus só precisa do seu amor, do amor dele. Nem do nosso, que a gente não sabe amar. Deus só precisa do amor dele para com todas as pessoas, inclusive em relação ao salmista, em relação a Israel e a todos os povos vizinhos que sempre foram massacrados pelo espírito traiçoeiro de Davi contra eles. Não é só de Davi, não, de Israel contra eles. Naquele tempo e nos dias de hoje. Entende? Deus, para abençoar pessoas, não depende da fé de ninguém, não, porque senão não abençoa ninguém. Não depende da confiança de alguma pessoa, porque então não abençoaria ninguém. Mas Deus ama, é suficiente. Ele ama toda pessoa, todo ser humano. Isso é suficiente para ele nos encher completamente de muitas bênçãos, todo o tempo. Esse é o Deus de Jesus. Não é aquele Deus de Israel, não. É o Deus de Jesus. Segunda incoerência do texto em relação ao ensino de Jesus. Prova-me e testa-me, Senhor. Se Deus fizesse isso, ia ser um desastre.
Não é só com ele, não. Comigo, com você, com todo mundo. Prova-me, testa-me. Não ia sobrar nada. Por sua onisciência e por sua sabedoria, Deus conhece muito bem a todo mundo, sem exceção. Ele me conhece mais do que eu mesmo. Ele conhece você mais do que você mesmo. Não precisa, nem é do seu desejo testar ninguém. Ele não precisa e ele não quer testar ninguém, porque ele conhece. No caso de Jó, o livro não é literal, o livro de Jó. Faz parte dos escritos poéticos, é como uma ilustração, mas mesmo lá, naquele texto poético, quem opera o teste é Satanás, não Deus. O Senhor sabia que que Jó não o negaria, não o decepcionaria. E foi o que aconteceu. Quem saiu decepcionado foi Satanás. Naquela história, nada de literal aquilo. É uma poesia, é um texto poético, é um texto dentre os escritos. Entende? Mas mesmo lá, naquele texto, não foi Deus que provou. Deus não prova, Deus não testa. Mesmo que o salmista peça. Quando o salmista pede isso aí, é arrogância. Ó Deus, vem me testar para você ver como eu sou bom. É arrogância. Não é bom. Não há ninguém que seja justo. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que por si só entenda a Deus. É o que o texto bíblico diz. É arrogância. Vem me provar e você vai ver que eu sou melhor do que os outros. Arrogância. Coisa humana. Coisa pequena. De gente pequena. Terceira incoerência com Jesus é o versículo 3. Faze-me justiça, Senhor, pois tua bondade está diante de mim e eu ando em tua verdade. Um jogo, isso é um joguinho de gente baixa. O salmista está criando um clima de pressão para que o Senhor haja com justiça, segundo sua compreensão do que seja justiça. Senhor, haja com justiça do jeito que eu estou dizendo que é justiça. É claro que Deus tem agido com justiça, claro, sempre. Pois Deus não sabe nem pode agir diferente disto. Deus, em momento algum, consegue atuar sem justiça, porque Ele é justiça. Deus não pode ferir nunca, não consegue ferir nunca, nem seu amor, nem sua justiça, nem sua santidade. Você não vai, às vezes somos tentados a ver, mas não é verdade. Deus nunca age fora da sua justiça, do seu amor e da sua santidade. Nunca! Nunca. Então aquela ideia de Moisés, olhe, Deus me mandou falar para você, Faraó, mas eu sei que Deus está em você para não deixar você fazer o que eu estou falando. Que Deus é esse? Fazendo o povo de palhaço. Isso Deus nunca faria. Moisés entendeu errado. Deus respeita Faraó. Deus não obriga Faraó a fazer nada. Entende? Deus não entra em Faraó para Faraó desobedecer Deus. Jamais. Jamais. Mas Moisés entendeu.
que mais que tem aqui? É claro que Deus tem agido com justiça, pois Deus não sabe nem pode agir diferente disto, mas como não coincide com a vontade do salmista, então ele está apelando com estas palavras aparentemente agradáveis, mas ele está pressionando Deus. Se Deus aceitasse pressão, não seria Deus, seria menino de recado. E Deus não é menino de recado. Deus é soberano. Nada e ninguém pressiona Deus. Até o amor dele não pressiona, mas o leva a amar. Mas não é pressão. Quarta incoerência do salmista, no texto em relação a Jesus. Quarta incoerência. Versículo 4. Cadê? Não me sento com homens vãos, nem converso com desonestos. Oh, que cara perfeito, né? Na nossa ideia. Veja só. Em outras palavras, o salmista está dizendo a Deus que ele é digno e que o Senhor não tem como agir diferente do que ele entende como sendo justo. O salmista se mostra totalmente digno e é claro que está afirmando que os outros não são. Provavelmente, os outros são seus inimigos. Senhor, eu sou digno, eles não. Eu devo ser obedecido por ti, eles não. Essa é a quarta incoerência. A quinta incoerência, versículo 5. Eu odeio a reunião dos malfeitores e não me sento com os perversos. O salmista está se colocando acima de outras pessoas, se mostrando digno e merecedor da obediência de Deus às suas vontades. Eu mereço que tu me obedeças. Porém, está usando argumentos errados, claro. Pois Jesus esteve em reuniões de malfeitores e se sentou com perversos. E por isto, gente religiosa como o salmista o chamou de beberrão e amigo de pecadores. O salmista estava pensando que Deus era menino tolo como a gente. Não, Deus é Deus. E Deus ama os que ele chama aqui de malfeitores e Deus ama os que ele chama aqui de perversos. Deus ama. E ele está dizendo, e eu odeio a reunião deles. Eu não me sento com eles. Pois está fora da maneira como Deus age. Porque Jesus estava nas reuniões dos malfeitores, ou dos chamados malfeitores, e Jesus estava sentado com os perversos, ou os chamados perversos, por gente como o salmista. Gente religiosa, hipócrita, orgulhosa, vaidosa, prepotente. São esses que chamaram Jesus de beberrão, amigo de pecadores. Versículo 6 é a sexta incoerência com Jesus. Vamos ver aqui? Sexta incoerência. Lavo minhas mãos em inocência, Senhor. É o próprio Jesus, deve ser.
Eu lavo minhas mãos em inocência, estou sempre por perto de ti, do teu altar, da adoração, da tua casa. Senhor, eu estou sempre perto de ti. Vaidade. O salmista se mostra como alguém digno, fazendo comparações com outras pessoas. Essa comparação fere o coração de Deus, pois além de mostrar prepotência espiritual, religiosa, ainda despreza pessoas que Deus ama muito, muito. O salmista está totalmente por fora. O Deus que ele está invocando aí não reconhece nada disso que ele está falando. O Deus que ele está falando é o Deus que Jesus mostrou. O Deus que ele está tentando ver aí é o Deus que Moisés entendeu. Nada a ver com Jesus. Tá bom? Então, esses são os 6 primeiros versículos do Salmo 26, não é isso? Cadê? Salmo 26, né? Os 6 primeiros versículos e a gente já encontra essas decepções todas. Né? É mais um salmo cheio de vaidade pessoal, orgulhosa, né? Intolerante, prepotente do escritor. Os filhotes de Moisés. Nada a ver com Jesus. Tá bom? Muito bem.